Senhor, amém? Pode se sentar, por gentileza. Motivo de muita alegria. Mais uma vez estamos nessa casa de oração. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Me acompanha minha esposa, minha filha. Louvo a Deus pela vida delas que sempre estão comigo, caminham comigo, lado a lado. Pastor Jean, pastora Mislaine, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Pastor José, esposa, prazer revê-los. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, abra por gentileza a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 11. Tem uma palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Aquilo que me foi confiado, quero ser fiel ao que Deus transmitiu, compartilhar com você nesta noite. Deuteronômio, capítulo de número 11, verso de número 8. Acompanhe na sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque nós estaremos lendo, revendo, meditando a palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis, e entreis e possuais a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais dá-las, a eles e à sua semente, terra que mana leite e mel. Porque a terra que entrais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeavas a tua semente e as regava com o teu pé como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Verso de número 12 e último, diz assim: terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuadamente, desde o princípio até o fim do ano. Palavra de Deus a Moisés, direcionada a um povo que carrega uma promessa de 430 anos. Desde Gênesis capítulo de número 15, Deus vai falar com Abraão. 430 anos se passa, o povo escravizado no Egito, debaixo do jugo de Faraó. Mas a cada ano, a cada momento, aquele povo no Egito, a promessa do Senhor estava em pé, da qual foi firmada com Abraão em Gênesis capítulo 15. Chega o momento em que Deus levanta Moisés para libertar este povo. Mas qual é o intuito de libertar este povo? Para que cumpra-se a promessa que Deus fez: eu vou colocá-los em uma terra que mana leite e mel. Passaram pelo deserto, mas o deserto não os destruiu. Apenas os murmuradores morreram no deserto, mas aqueles que confiaram no Senhor e na promessa que Deus estabeleceu ao coração do povo, o deserto não os destruiu, mas colocou cada dia mais perto da promessa que o Senhor havia feito. A cada ano que entra, nós colocamos expectativa no Senhor, na palavra. Que seja um ano bom, que seja um ano de uma nova história, que seja um ano de novos ciclos, que seja um ano na qual o Senhor venha nos surpreender. Nós colocamos essa expectativa. Eu creio que cada passagem de ano você faz um pedido, você dobra o seu joelho, você reúne a sua família e fala para o Senhor: Senhor, aqui estão os meus planos, aqui estão os meus sonhos. Se aquilo que eu sonho está ligado com aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor, eu creio que eu vou entrar naquilo que o Senhor colocou para mim. E uma terra boa, uma terra que emana leite e mel.
Mas para que nós venhamos acessar este ambiente, precisamos andar em obediência a Deus. Não é caminhar pela metade, mas caminhar por inteiro. Não é entregar a metade, mas se doar por inteiro ao Deus desta obra. Quando Deus chama Moisés, o Senhor tira de Moisés tudo aquilo que havia do Egito e coloca a essência dele na presença deste líder. E não somente no líder Moisés, mas também ao povo. Uma coisa que nós precisamos entender: sonhos, projetos, uma nova história. Naquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós precisamos adentrar este novo ambiente, acessar esta nova história, acessar este novo ciclo de uma forma completamente diferente. O deserto permitiu murmurar, o deserto permitiu se levantar contra a liderança, o deserto permitiu muitas coisas, mas na terra que mana leite e mel, há princípios de obediência para que a terra venha a produzir os seus frutos. Deuteronômio capítulo 11, Moisés está às planícies de Moabe, próximo ao Jordão. Uma promessa de 430 anos, este povo está à entrada, a porta da terra que emana leite e mel. Eu creio que alguns ansiosos, porque muito tempo esperando, vamos logo, vamos adentrar a promessa. Aí Moisés se levanta e diz: porém, é necessário que vocês cumpram princípios, para que recebam o fruto da terra. No deserto dependeu de maná, dependeu de água, dependeu de carne, dependeu do céu, mas não se esqueça que nesta nova terra, no ambiente que o Senhor te faz acessar, você não será independente, mas continuará sendo totalmente dependente do Senhor. Acessando o novo ciclo, porém caminhando com o mesmo Deus. O porquê? Porque há pessoas que quando o Senhor abre uma porta, diz: Senhor, até aqui o Senhor caminhou comigo, agora eu caminho sozinho. Até aqui o Senhor me conduziu, agora eu caminho sozinho. Mas aquele que entende o que é a palavra do Senhor, ele entende que o Deus que o guiou até a porta da promessa é o Deus que vai continuar caminhando com ele até o último dia da sua vida. E era isso que Moisés estava querendo dizer para o povo: vocês estão acessando a promessa, mas continue caminhando com o mesmo Deus. Porque a beleza desta bênção, a beleza desta terra, não pode ser mais atraente do que a presença do Senhor na tua vida. A beleza da promessa não pode ser mais atraente do que a presença de Deus na tua vida. Porque não é a terra, não é ambiente geográfico, mas é o Deus que te sustenta e provê na tua vida. Na terra que emana leite e mel, eles vão plantar, vão colher, vão desfrutar das delícias dessa terra. Sabe por que não é ambiente? Não é território? Porque no deserto que não se planta, não se colhe, o Senhor derramava a bênção e a providência para o povo. Não é o lugar, mas é o Deus que caminha com você neste lugar. E Moisés está orientando o povo e dizendo para o povo: ame o Senhor de todo o coração. Não é pela metade, mas é por inteiro. Porque aquilo que o Senhor tem para você, Ele vai completar a boa obra na tua vida. Porque a bênção que o Senhor tem para derramar para a tua vida, não é apenas a porta que Ele abriu, mas Ele vai fazer com que você desfrute desta porta. Não ambiente de bênção, de promessa que Ele te fez acessar,
Mas Ele está dizendo nesta noite: eu vou fazer com que você neste ambiente venha desfrutar, aleluia, por completo daquilo que o céu derramou para a tua vida. Estão prestes a entrar na terra que emana leite e mel, mas não poderiam entrar como caminharam pelo Egito, pelo deserto. O que Moisés está dizendo para o povo é: vocês precisam entender que a bênção é condicional. Eu obedeço e o céu se abre. Eu obedeço e o Senhor derrama as bênçãos. Eu obedeço e o fruto, aleluia, vai frutificar na minha casa, na minha família, independente do lugar em que eu esteja. Não é lugar, mas é o Deus que caminha comigo, é o Deus que frutifica na minha vida. Ame ao Senhor. Não é amar a terra. Desfrute. Goze das delícias dessa terra. Desfrute da bênção que o Senhor prometeu para a tua vida. Da promessa, aleluia, que Ele cumpriu na tua vida. Mas ame mais ao Senhor do que a bênção que Ele te deu. Alguns murmuradores se perderam no deserto. Porém, alguns se perderam na terra que emana leite e mel. Porque a falta de obediência e amor ao Senhor faz com que a gente se perca no ambiente do milagre. Então Moisés está orientando: desfrute da terra, porém ame ao Senhor. Desfrute da bênção, porém ame ao Senhor. Desfrute da promessa que há tanto tempo você esperou, mas quando você acessar, tomar posse da bênção, não se esqueça que o Senhor é o amor da tua vida. Guarde a palavra, todos os mandamentos, para que você tenha força para possuir a terra que o Senhor te dá. A falta de guardar a palavra faz com que a gente esteja no ambiente do milagre, mas não desfrute do milagre que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Lembra que eu falei que a bênção é condicional? Eu obedeço, o céu se abre. Eu obedeço, o fruto frutifica na minha vida. Porém, se eu não obedecer ao Senhor no ambiente do milagre, por mais que seja uma promessa, o céu se fecha. E é aí que muitos entram em crise espiritual. E é aí que muitos entram em crise. Mas o que está acontecendo? Deus abriu a porta. Deus cumpriu a promessa. Mas eu não caminho. Eu não prospero. Eu não frutifico. Eu não rompo como deveria romper. O que está acontecendo? É amar ao Senhor mais do que a promessa que Ele te deu. Para que prolongueis os teus dias na terra. Ele não apenas te faz acessar a promessa, mas te faz desfrutar desta promessa. A pior coisa é esperarmos algo da parte do Senhor e Deus cumprir, mas não temos o prazer de desfrutar desta bênção e desta promessa. O Senhor está dizendo ao obediente, aquele que ouve a minha voz, aquele que ama a minha palavra, eu não apenas libero acesso, mas eu faço com que venham desfrutar você e toda a sua casa das bênçãos derramadas sobre a tua vida. Porque a promessa do Senhor é uma promessa antiga. Então não se perca no ambiente da promessa. Cuidado para não se perder no ambiente do milagre. Há pessoas que ficam impressionadas com aquilo que Deus fez. E aos poucos vai se esquecendo do Deus que os guiou até este ambiente. E Moisés está dizendo para o povo: vocês estão acessando um novo ciclo, algo que vocês não conhecem.
porém o Senhor já estava lá. Algo que seus pés não pisaram, porém o Senhor já estava lá. Este ambiente é terra que emana leite e mel. O que o Senhor tem para a nossa vida nesta noite é uma terra que emana leite e mel. Este ano eu creio que será cumprimento de promessa para muitas pessoas dentro desta casa. Ano de cumprimento de promessa. A palavra do Senhor é: ame ao Senhor, guarde os seus mandamentos, entre nesta terra, desfrute desta bênção e você verá que o Senhor sempre foi fiel. Lembra do tempo do Egito? O tempo do mundo? Se exigia esforço e sacrifício. Olha o que Moisés está dizendo para o povo: a terra que vocês entram a possuir não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavas a tua semente e as regava com o teu pé. Olha que Moisés está dizendo para o povo. Sabe o que acontecia no Egito? O Egito é uma terra farta, de prosperidade. Porém, o Egito dependia do recurso do Nilo. Sem o Nilo, o Egito não era nada. Dependia das cheias do Nilo. O que acontecia nas plantações? As pessoas abriam cova com os pés, como se fosse uma horta. Colocava a semente nas covas, e com os pés ia abrindo o caminho do Nilo até as plantações, para que a água chegasse às plantações. Olha o que o Senhor está dizendo: o que eu vou fazer na tua vida não é como você fazia no Egito. No Egito precisava esforço, sacrifício, recurso da terra. Porém, essa terra em que você entra, aleluias, haverá bênção, chuvas derramadas do céu em todo o tempo, do início ao final do ano. Os olhos de Faraó estavam sobre o Egito, mas sobre Canaã, os olhos do Senhor estavam sobre Canaã. Os olhos de Faraó comandavam o Egito, mas a terra de Canaã é guiada e comandada pelos olhos do Senhor. E Ele prometeu chuva abundante. Você não vai precisar fazer covas, cavar, aleluia, trazer água para a sua plantação. Eles estavam acostumados com este trabalho. Eles já estavam até pensando como seria para fazer tudo isso. Aí o Senhor vem com uma palavra profética: acalma o seu coração, porque o céu vai continuar mandando chuva sobre a sua semente. Não é porque você entra nesta terra, não é porque você vai plantar e vai colher, o céu vai continuar abençoando a tua semente. Porque aonde o Senhor te coloca, Ele não te esquece. Aleluia, diz a palavra do Senhor, que os olhos do Senhor estão continuadamente, desde o princípio até o fim do ano. Sabe o que é isso? De janeiro a dezembro, os olhos do Senhor estão sobre a tua casa. De janeiro a dezembro, é Deus derramando chuva, é Deus derramando bênção sobre a tua casa e sobre a tua família. Muitos podem não entender e compreender, e não vão mesmo, porque a bênção desta promessa é para aquele que obedece a palavra. A crise no país, a crise na cidade, mas a tua casa continua sendo canal de bênção. Muitos não entendem, não compreendem, porque a bênção é condicional. Você obedece,
o céu se abre, você obedece, Deus manda chuva, você obedece e os olhos dele estão sobre a tua vida, sua casa e a tua família. Aonde você estiver, os olhos do Senhor estarão sobre a tua vida. E será que se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos que hoje eu te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a tua alma, então eu darei chuva na vossa terra ao seu tempo. Para muitos, algumas pessoas entraram o ano de 2026 já rastejando, sobrevivendo, mas há uma palavra profética do céu liberada para a tua vida. Deus não quer que neste ano de 2026 você apenas sobreviva, mas viva do melhor daquilo que Deus tem prometido para a tua casa e para a tua família. Não é apenas sobreviver. O povo de Deus que obedece a palavra viverá, desfrutará da bênção derramada do céu. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. Eles acessam esta terra, não com Moisés, mas com Josué. E olha que interessante, o primeiro ano que eles adentram a terra prometida, eles já comem do fruto da terra. Mas como se eles nem plantaram? Os inimigos na qual o Senhor fez com que fugissem diante da presença do seu povo, semearam a terra, plantaram a terra, regaram a terra, deixaram tudo pronto, porque há um povo do céu chegando e cheio da presença de Deus, aleluias, para desfrutar dos despojos daquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. O ambiente na qual o Senhor te coloca, seja na igreja, na repartição, dentro da tua casa, é ambiente de milagre. O diabo vai ter que bater em retirada. Há um povo marchando para tomar posse da promessa que Deus colocou sobre a nossa vida. Então este ano de 2026 não pode ter sido apenas uma passagem de ano. Não é apenas 31 de dezembro para 1º de janeiro. Mas é um ano profético para a tua casa e para a tua família. Qual ano que é este? É o ano da colheita, é o ano de desfrutar daquilo que plantamos no deserto, é o ano de desfrutar da obediência que caminhamos com Deus no deserto. Alguns morreram, porque murmuraram, porque não creram, mas outros que se levantaram, creram, confiaram, viram com os olhos da fé, e o Senhor os colocou nesta boa terra. Os acessos que o Senhor te dá, os ambientes na qual o Senhor te coloca, não são ambientes normais nem naturais. Aonde você coloca a planta dos seus pés, é ambiente profético e de promessa. Para algumas pessoas é acaso, para algumas pessoas é destino, mas para aquele que serve ao Senhor é Deus. Sempre foi Deus na minha vida, o Deus que me guiou até aqui, o Deus que caminhou comigo, adentrará esta terra e continuará, aleluia, dentro da minha casa, aleluia. A bênção pode ser maravilhosa, mas o Senhor é maior, Ele continuará comigo e a bênção continuará
sobre a minha casa e a minha família. Não ame mais a bênção do que o abençoador. Há pessoas se perdendo quando recebem uma bênção. Sabe aquela pessoa que não perde culto? Culto de ensino, culto de oração, culto de evangelismo. Aonde está abrindo culto, a pessoa está indo participar do culto. Fazendo promessa, cumprindo voto. Cumpri voto desse também. Foi exatamente igual. Vai fazendo tudo. Canta louvores, adora ao Senhor. Aí o Senhor resolve abençoar. Pela graça e misericórdia dele, abençoar essa pessoa. Aí a pessoa se deslumbra. Fica encantado com aquilo que Deus fez. E se esquece de convidar o Senhor para continuar caminhando consigo. Sabe o que Moisés está dizendo para o povo e que Deus está falando ao nosso coração? 2026 eu te abro o acesso que estavam fechados. 2026 eu abro portas que estavam restritas, portas que estavam bloqueadas, mas preste atenção, eu te faço adentrar, mas quero caminhar contigo, quero cuidar da tua casa, quero cuidar dos teus filhos, quero cuidar da tua família, da tua descendência. O Senhor continuará sendo o nosso Deus até o fim. Só você sabe o deserto que você caminhou para chegar até onde você chegou. Só você sabe as privações que você teve na vida para chegar até onde você chegou. E aquilo que Deus fez para você é pouco daquilo que Ele tem para derramar sobre a tua vida ainda. Não se esqueça de honrar ao Senhor, fazer como Abraão, levantar altar. O crente levanta altar, aonde ele entra, aonde ele sai, porque ele reconhece que aquele ambiente ele não acessou sozinho, mas o Senhor lhe deu como promessa. Eu entro, levanto altar, eu saio, levanto altar. Aonde eu caminho, eu levanto altar. O que é isso? É eu convidando o Senhor para fazer parte da minha vida. Abraão era um homem de altares. E o momento que Abraão se esqueceu de levantar altar, aí Deus chamou Abraão para a conversa. E haverá momentos que quando nós nos esquecemos de levantar altar ao Senhor, o Senhor nos chamará uma conversa tete a tete, para te dizer, assim como Moisés disse para o povo, a partir do capítulo de número 11, desde o versículo 1, lembra do que o Senhor fez para vocês na terra do Egito. Lembre o que o Senhor fez para vocês, quando vocês caminhavam pelo deserto. Pediram água, Deus deu água. Pediram comida, Deus enviou maná, alimento do céu. Estavam fartos do maná celeste, pediram carne, Deus enviou carne. Aleluia. Quando vocês, aleluia, estavam cercados por Faraó, Deus foi aquele que abriu o mar vermelho para vocês passar. Grandes coisas ainda o Senhor tem para realizar na tua vida, mas nunca se esqueça de levantar altar. O que Moisés está dizendo para o povo é: entre nessa terra, mas levanta altar nessa terra. Os inimigos, todas as nações, olharão para a tua casa e verá que por mais fascinante que foi a bênção que o Senhor te deu,
você não se perdeu no ambiente do milagre. Por mais maravilhosa a bênção e a promessa que o Senhor colocou na tua vida, aleluia, na tua família, você não vai se perder, mas continuará sendo fiel até o fim. Coloque em pé nessa noite. Tem como louvar aquele louvor de novo? Perto eu quero estar. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Talvez nesse ano de 2026, há promessas na sua vida que ainda não se concretizaram. Mas eu creio que este ano será um ano profético para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. É o ano na qual o Senhor te coloca no ambiente da bênção, no ambiente do milagre. E esta palavra é uma palavra de conforto para a nossa alma. Eu acesso este ambiente, porém continuo caminhando com o mesmo Deus. Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, eterno Pai. Há um povo, Senhor, dentro desta casa. O teu povo, na qual o Senhor prometeu cumprir promessa, realizações, realizar projetos, dar a este povo, Senhor, acesso a novos ambientes na qual os seus pés jamais pisaram, os seus olhos jamais viram, aleluia, e nem aquilo que subiu ao seu coração. Grandes coisas o Senhor tem para realizar na vida desta igreja. Pai, em nome de Jesus, não é apenas uma palavra liberada nesta noite, mas é uma palavra profética, aleluia, que abre as cadeias, que abre os bloqueios e nos dá acesso ao ambiente do milagre. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque nesta noite o Senhor nos faz relembrar que a promessa permanece fiel, e por isso nós te amamos. Se você pode, adore ao Senhor Jesus nesta noite. Perto quero estar. Aonde? Junto aos teus pés. Pois não há prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim não é pela metade, é por completo nesta noite. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor bem forte, com alegria. O Deus que cumpre promessa está dentro desta casa. Te louvarei. Nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Não importam as circunstâncias. Seja no deserto ou em Canaã, nós te adoraremos, Senhor. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Enquanto você adora, aleluia, a porta sendo liberada para a tua casa, acesso que o Senhor está te dando ao ambiente do milagre. Não adoramos outro Deus, Somente a ti, Jesus. somente a ti, Senhor.
Somente a Ti, Senhor, nós te adoramos. A beleza desta promessa, o cumprimento desta bênção, não nos fará nos perder de Ti. Junto aos teus pés, Oramambara Surya Teremande. pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado à grande bênção, Se comparar ao que ganhei, a Canaã na qual o Senhor tem nos colocado. eu não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Seja no deserto ou em Canaã, Não importam assim. Tu és o nosso Deus, o amado da nossa alma. Somente a Ti e não a outro Deus. Somente a ti. Somente a Ti nós te adoraremos e louvaremos, pois o Senhor é o amado da nossa